Olá, uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVAL e também pela Rádio AL. Aqui você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelos deputados estaduais aqui de Santa Catarina. Hoje eu vou conversar com a deputada estadual Luciane Carminati, do PT, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu já começo falando de um assunto que está bem em alta, que é a questão da ferrovia da integração. Na verdade, já foi viabilizada uma parte da possibilidade de instalação dessa ferrovia no estado, né, deputada? Então, quero cumprimentá-la e agradecer pelo convite. Obrigada. A Ferrovia da Integração é uma obra extremamente aguardada pela população do estado todo, mas eu diria que do nosso Grande Oeste ainda mais. O que significa esta ferrovia? Significa nós termos mais competitividade, porque hoje o milho, a soja, que vem do centro-oeste brasileiro, a um custo baixo, mas em função desse transporte muito caro, acaba elevando o custo de produção e os nossos produtos acabam sendo menos competitivos, né? Sem considerar que nós temos uma única rodovia que liga o nosso estado aos demais estados e ao país, que é a 282. Então, nós terminamos de recuperar e nós já temos que começar de novo, né? Então, a Ferrovia da Integração, ela significa integrar o estado, né? Ligando o litoral com também o extremo oeste catarinense. E aí nós temos todo o debate em relação ao Mercosul como um todo, né? Para que também, num segundo momento, tenhamos isso. Mas nesse primeiro momento, o edital que foi assinado, né, o convênio que foi assinado, melhor dizendo, tanto com a ministra do Planejamento como o ministro dos Transportes, foi no sentido de viabilizar em 22 meses, a partir de agora, os estudos necessários. São 3 estudos que se fazem necessários nesse momento, que é toda a capacidade técnica de engenharia com aerofotogramétrico também, né, ambiental, socioeconômico, enfim. É uma obra inédita, eu diria, e, portanto, nós temos que ter um estudo muito grande, muito profundo, que inclusive discute qual é o melhor traçado desta ferrovia. Depois desses 22 meses de estudo, nós temos o segundo passo, então, que é um novo edital já de execução da obra, que são 5 anos, né, o prazo previsto para início das obras. Então, nós poderíamos dizer que em 2021 poderemos ter o trem apitando em toda Santa Catarina. Deputada, lembrando que, como a senhora falou, a questão da logística encarece muito o produto que chega no estado de Santa Catarina e, na verdade, terá um impacto bastante relevante na economia de Santa Catarina, né? Tornando-a mais competitiva, como a senhora falou, né, deputada? Com certeza, nós temos a agroindústria, que é uma matriz econômica, né, especialmente no Grande Oeste, os nossos frigoríficos, a exportação de carnes, né, frango, perus, aves, enfim, e suínos também, né? E essa exportação, ela não se comporta mais da mesma forma nos últimos anos em função do custo, né, de produção. Então, hoje os frigoríficos já falam em ir para o centro-oeste em função da necessidade do milho e do soja, mas que se nós tivermos a Ferrovia da Integração, eles permanecem onde estão. Então, a ferrovia, ela terá um impacto diretamente no desenvolvimento da nossa região, na competição dos nossos produtos, e eu diria que por onde vai passar a ferrovia, a tendência toda é como uma rodovia. Ela vai ter investimentos ao longo da ferrovia. No entorno ali, no né, entorno deputada? da ferrovia. Então, com certeza, será uma obra que vai orgulhar os catarinenses, né? E também já se fala no turismo, enfim, mas isso é um outro momento. Deputada, a senhora foi reeleita agora para o mandato a partir de 2015 e a senhora, como já fazia, como faz, né, neste período, nessa legislatura, em 2014, enfim, pretende trabalhar ainda na defesa da educação aqui no estado de Santa Catarina, em especial no que diz respeito à abertura de creches, defesa do professor dentro de sala de aula? Com certeza, minha principal luta e em reconhecimento também à importância da profissão do professor, do magistério catarinense, é a valorização do professor. Inclusive, eu tenho um projeto de lei tramitando nesta casa que busca não só questionar porque o Estado não paga o piso e a carreira, mas também apresentar propostas. E qual é a minha proposta central?
A partir deste ano, todo o recurso que Santa Catarina receberá por conta da lei aprovada no Congresso Nacional, que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação, que este dinheiro, então, segundo o nosso projeto, vá para uma conta separada, específica, só para remuneração e carreira. Por quê? Porque aí a gente diz, bom, salário de professor precisa ser melhorado. Como nós vamos melhorar? Cuidando bem desse dinheiro novo. Então, essa é minha dedicação, né? Eu vou lutar muito para aprovar isso. Já temos feito conversas tanto com o sindicato como também com o governo, e eu vou entrar em 2015 fazendo esse debate para que a gente garanta esse carimbo. Esse dinheiro não pode ir para tudo, esse dinheiro tem que ir para salário, porque hoje nas nossas universidades nós já temos vários cursos de formação de professores que não têm vagas preenchidas. Então as pessoas não querem mais formar. Uma tragédia nós termos escolas, alunos a serem atendidos e não termos professores, né? Então eu vou cuidar muito da valorização, e nós iniciamos um trabalho nesse primeiro mandato de fiscalizar as escolas estaduais. Sim. Indicamos, inclusive, aliás, entregamos esse dossiê ao Ministério Público, estamos acompanhando a fiscalização dessas escolas, e agora nós queremos que esse trabalho aumente. Então eu vou provavelmente como deputada visitar novas escolas estaduais e exigir o cumprimento de um cronograma para investir pesado na reforma e estrutura das escolas físicas. Nesse raio-x a senhora percebeu, na maior parte, problema de estruturação física mesmo, deputada? Problemas muito graves, desde iluminação, né, que tem a ver com a aprendizagem, ventilação, ambiente adequado. Então nós temos que ter ambientes saudáveis, né? Nós temos o problema da falta de salas de aula, da quadra de esporte, enfim, eu diria que são problemas estruturais. Sim. Tem escolas que uma reforma é suficiente, mas tem escolas, como é o caso da Escola Estadual Lara Ribas, em Chapecó, que nós estamos fazendo uma escola nova, né? Estamos demolindo toda a escola, já fizemos a primeira etapa e agora tem um debate, inclusive com o governo já aprovado, para que a gente faça a segunda etapa, que é uma escola completamente nova. E isso não é só em relação a esta escola, nós temos várias escolas, das 1.111 escolas estaduais, que precisam de intervenções quase na sua totalidade. Eu falo também da questão da energia, da segurança do prédio, né? Com fiação exposta, colocando em risco, em alguns momentos, as nossas crianças. Então, eu vou cuidar muito disso. E uma terceira questão que você falou também é a necessidade da creche. A creche hoje, ela é importante para a mãe trabalhar? Para o pai trabalhar? Sim. Para a avó também não ter que ficar o tempo todo cuidando dos netinhos, embora como avós adoram fazer isso, mas eu creio que... Mas às vezes exige demais, né, demais, deputada? conforme a idade e a condição física também, mesmo, né? Mas é uma necessidade da criança. Hoje a educação infantil, ela é compreendida como a primeira etapa da educação. Então nós vamos trabalhar muito para termos todas as crianças com direito de atendimento na educação infantil. E aí entra, além disso, a nossa luta para garantir que o artigo 170 continue sendo destinado aos alunos presenciais do sistema CAF, para que a gente possa ter garantia também do FIES, do ProUni, né, que são as modalidades que facilitam os nossos jovens, os nossos estudantes a cursar o ensino superior. E também aprovamos no Plano Nacional de Educação a ampliação das vagas do Pronatec, do ensino técnico, através dos institutos federais. Então, a educação ela passa a ser não só uma prioridade nacional, mas uma prioridade dos estados e municípios, e como eu sou professora, eu vou lutar muito para que a educação esteja ao alcance de todos. Deputada, antes de encerrar o programa e mudando um pouquinho de assunto, gostaria de falar com a senhora, que a senhora sempre traz esse assunto em audiências públicas e também aqui no plenário da Assembleia Legislativa, que trata-se da segurança pública de Santa Catarina. A gente sabe que já vem recorrente essa questão dos atentados, por exemplo, né? E que esse ano foi bastante intenso, as polícias tentam conter, mas na verdade a criminalidade vem aumentando no estado. A senhora pensa em manter essa bandeira aqui dentro do plenário, aqui dentro da Assembleia, em prol dos catarinenses?
Veja bem como as necessidades dos cidadãos vão mudando. Uma vez nós falávamos em emprego, né? Qualquer pergunta era qual o maior problema? É o desemprego, nós precisamos de emprego. Hoje não é mais. Hoje nós vivemos num país com pleno emprego, mas a segurança se tornou um problema. E a segurança é um problema porque nós precisamos integrar as polícias, os setores e as políticas sociais. Eu sempre falo que provavelmente a mesma família carente que a educação atende, que sente uma dificuldade na aprendizagem do aluno, é aquela família que a assistência social atende, que a saúde atende. Então precisa haver conversa, diálogo, tem que haver integração entre as políticas públicas que chegam no cidadão, entre a segurança pública como um todo, né? E precisa haver um investimento maior em inteligência. Porque se não houver investigação, não tem autoria dos crimes. Se não tem autoria dos crimes, não tem punição. Então é um ciclo vicioso. Eu gostaria que o governo do estado, que é responsável pela segurança pública, investisse mais na contratação de profissionais, de equipes qualificadas para investigar. E com isso a gente ter um serviço mais qualificado e que possa proteger o nosso cidadão catarinense. Deputada Luciane Carminati, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e volte aqui à TVA, à Rádio AL, sempre que desejar, deputada. Obrigada. Obrigada, eu quero agradecer. Em primeiro lugar, é o meu primeiro programa depois do período eleitoral, né? Bastante intenso, né, deputada? Um momento muito intenso, muito difícil também. Mas eu quero agradecer aos catarinenses pela confiança que nos foi dada e a melhor forma de retribuir é com muito trabalho. A gratidão se retribui com trabalho, trabalho sério, empenho, compromisso e dedicação. Então, agradecer e colocar o nosso trabalho, o nosso mandato à disposição também. Obrigada, deputada Luciane. Eu conversei com a deputada Luciane Carminati, do PT, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Todas as informações do Parlamento Catarinense aqui na nossa programação, na Rádio AL e também na internet. Até mais.